Tecnologia e elementos de máquinas. Mancal. Mancal de deslizamento e rolamento e também mancal hidrodinâmico. Todos os eixos de uma máquina precisam ser sustentados, apoiados, para que possam movimentar. Assim é necessário se ter apoios que permitem esse movimento relativo. Esses apoios são os mancais. Os mancais podem ser constituídos de uma base para ser parafusada ou presa na máquina e uma parte que contém aí um material específico que permite o movimento, seja de deslizamento ou seja de rolamento. Então, o mancal tem a definição que possibilita o movimento relativo entre duas partes, apoia as cargas radiais ou, em situações específicas, a carga radial e axial, e a definição de mancal pela norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o suporte ou guia através do qual um componente móvel é situado em relação a outros componentes de um mecanismo. Os mancais, especificamente de deslizamento, apresentam uma bucha que permite o movimento do eixo ou podem ser em formato de guias lineares que permitem um deslizamento de translação. Aqui no caso está ilustrado uma bucha com o mesmo material que o eixo, por exemplo, aço com aço. Os mancais então podem ser bipartidos ou mancal em círculo completo chamado de bucha. Pode ser acrescentado no mancal elementos que possibilitem um movimento com menor coeficiente de atrito, maior resistência ao desgaste, e assim outros materiais podem ser empregados dentro do mancal, como por exemplo o bronze. Nesse caso, a ilustração mostra o bronze, que é uma liga de cobre e estanho. Podem ser feitos furos na parte superior do mancal para possibilitar a lubrificação. Além disso, canais internos das buchas para que a lubrificação percorra toda a circunferência do eixo e possibilite uma lubrificação mais total desse eixo. E há a possibilidade de utilizar nos mancais os elementos rolantes. Nesse caso, o efeito não é mais de deslizamento, e sim de rolamento. No caso aqui, acrescentando rolamentos no eixo. Desta forma, podemos dividir o mancal em mancais de deslizamento, onde não há elementos rolantes, e sim uma superfície desliza sobre a outra, seja em guias lineares ou seja nas buchas, permitindo o movimento de rotação. E existe a possibilidade de se colocar rolamento para permitir os movimentos de rotação. Os rolamentos, então, possuem elementos rolantes, que podem ser esferas ou rolos. No caso dos mancais de deslizamento, eles podem ser lubrificados ou não. Também podem ser os mancais de deslizamentos planos ou através das buchas que permitem rotação. Para que a gente possa falar sobre os mancais de deslizamento lubrificados e também na lubrificação de rolamentos, vamos falar sobre a lubrificação. A lubrificação consiste no acréscimo de um elemento lubrificante entre as partes metálicas em contato nos mancais. Esses lubrificantes, eles podem ser lubrificantes líquidos ou sólidos. Os lubrificantes líquidos são baseados no petróleo. Quando só é petróleo que constitui o lubrificante líquido, ele é chamado de um óleo mineral. Quando nesse óleo é adicionado alguns aditivos que melhoram o lubrificante, esse óleo pode ser chamado então de óleo sintético. Há também os óleos semissintéticos. E dependendo desses aditivos e das características do óleo, eles têm aplicações específicas, como aplicações específicas em motores a combustão, seja um óleo sintético, seja um óleo mineral para motor a combustão, seja também um óleo preparado para ser misturado ao combustível nos motores de 2 tempos, seja óleos para transmissão mecânica, para engrenagens, seja óleo para lubrificação de algumas partes deslizantes em máquinas, óleos específicos para ser adicionados em amortecedores, em suspensão,
óleos como fluido de freio, por exemplo, e óleos para serem adicionados nos sistemas hidráulicos das máquinas. Esses óleos hidráulicos, eles têm algumas especificidades e são utilizados nos pistões hidráulicos, nas bombas hidráulicas, nos sistemas hidráulicos como um todo. E os lubrificantes sólidos, o grafite ou disulfeto de molibdênio, são adicionados na interface das peças e possuem alta resistência ao cisalhamento, utilizados em pó com aglutinadores, como a graxa em pó grafite. Uma das propriedades mais importantes da lubrificação a partir de lubrificantes líquidos é a viscosidade. A viscosidade é uma propriedade, então, do lubrificante, do fluido, e que define a resistência que esse fluido oferece ao seu cisalhamento. Ela é muito importante, essa característica, na lubrificação, e ela depende fortemente da temperatura. Nós vemos aqui algumas linhas retas aqui na diagonal que são de acordo a alguns tipos de classificação de óleos em função de algumas normas. Tem a norma ISO, que define a classificação dos óleos, a norma AGMA, que é fabricante de engrenagens, define a classificação dos óleos em função da temperatura e da viscosidade, e óleos da norma SAE para motores e para engrenagens. Existem, então, classificações ISO de 1500, 1680, 460 e assim por diante. A classificação AGMA varia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A. A classificação SAE é 10, 20, 30, 40, 50, 60 ou 70. E a gente percebe, então, que um óleo vai ter uma viscosidade absoluta e específica para cada temperatura. Então é muito importante se observar a temperatura de funcionamento de uma máquina e a escolha específica do óleo de lubrificação, pois as suas propriedades variam muito com a temperatura. A viscosidade absoluta ela é dada em microrreinos, em centipóis. Essa é a unidade da viscosidade absoluta. Existe uma maneira também de engrossar esses óleos, que é através da graxa. Então, a graxa são óleos misturados com sabões espessantes, cuja finalidade é formar um lubrificante mais espesso e aderente, utilizando onde líquidos não podem ser supridos ou retidos pela superfície, mancais abertos, por exemplo. Esses espessantes, esses sabões, eles podem ser de cálcio, de sódio, de lítio ou com alguns outros aditivos, formando uma graxa de extrema pressão, a graxa IP. Geralmente se fala na seleção de graxas a partir da sua cor, graxa azul, graxa vermelha, mas não é pela cor que a gente seleciona a graxa. Vejam aqui o exemplo de um rolamento de rolo cônico com graxa azul e o mesmo rolamento de rolo cônico com uma graxa vermelha. Na verdade, a seleção da graxa depende do óleo lubrificante que a compõe, o óleo base, principalmente a viscosidade desse óleo e a resistência à temperatura dessa graxa, o grau de consistência dessa graxa e principalmente qual o ambiente que essa graxa vai ser colocado, podendo ser em ambientes agressivos, com a presença de água ou outros elementos, e assim a escolha dos espessantes. Cálcio, sódio, lítio. Uma das principais características da graxa é seu grau de consistência. As graxas estão divididas em vários graus de consistência, de acordo com a NLGI, que é a National Lubricating Grazing Institute. Graxas com consistência alta, ou seja, graxas rígidas, recebem graus NLGI altos, enquanto as que têm baixa consistência, isto é, graxas macias, recebem graus NLGI baixos. Aqui nós conseguimos observar um teste de consistência de graxa. Como o cone teve uma pequena penetração nessa graxa, comparado com esse outro exemplo, pode-se ver a diferença da consistência, então, dessa graxa, que recebeu o NLG1 como classe e o NLGI3 como classe no caso dessa graxa. Os graus de consistência da graxa variam
por exemplo, de uma tabela de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Para rolamentos, 3 graus de consistência são recomendados. As graxas mais comuns usadas em aplicações de rolamento têm grau de consistência 2. Graxa para rolamentos com baixa consistência, classificadas como grau de consistência 1, são preferíveis para temperaturas ambientes baixas e aplicações oscilantes. As graxas NLGI3 são recomendadas para rolamentos grandes, arranjos de eixo vertical, altas temperaturas ambientes ou a presença de vibração. Temos aqui uma tabela que mostra dois tipos de graxa, a graxa SH100 e a graxa Arapen RB320, são nomes comerciais de graxa. A graxa SH100 possui grau de consistência 2, Arapen 1,5. Tipo de espessante utilizado pela graxa SH100 é de lítio e cálcio. No caso da graxa Arapen é o complexo de lítio. A cor visual da graxa SH100 é vermelho, a da Arapen âmbar claro. A penetração a 25 graus na norma ASTM de 217 é equivalente a 280 para a graxa SH100 e da Arapen 305. O ponto de gota, que implica na perda da consistência da graxa, é 265 graus para a graxa H100 e para a Arapen é 180. Aqui é possível identificar uma graxa para maior ou menor temperatura. O óleo base da graxa SH100 é o ISO-VG100, já para o Arapen tem a classificação SAE 15W40. No caso da viscosidade a 40 graus Celsius, a graxa SH100 apresenta 100 centistoke, é uma unidade de viscosidade cinemática. No caso da graxa Arapen, essa viscosidade cinemática a 40 graus é de 110 centistoke. A 100 graus, a viscosidade da graxa cai para 10 centistoke no caso da SH100 e 14,7 centistoke para o caso da graxa Arapen RB320. Então é esse quadro que a gente precisa observar, são essas características, essas especificações que a gente precisa observar na seleção e escolha de uma graxa. No caso de uma lubrificação, é importante se observar qual o tipo de lubrificação que vai existir. Existe uma classificação desse tipo de lubrificação. Quando há uma lubrificação, uma presença de óleo, mas essa presença de óleo não é capaz de separar as partes metálicas e que existe muito contato ainda entre as partes metálicas durante o movimento, nós dizemos que é uma lubrificação com camada limite. O coeficiente de atrito dessa lubrificação varia de 0,05 a 0,20. Quando a lubrificação, a camada de óleo, a película de óleo, começa a formar um filme de óleo, já separando as partes metálicas, as partes da máquina em movimento, e que em algumas situações ocorre o rompimento dessa lubrificação, mas em grande parte do funcionamento há a presença dessa película, nós chamamos de lubrificação mista. O coeficiente de atrito já cai para 0,04 a 0,10. Quando, pela presença do movimento dessa máquina, há uma película que separa totalmente as partes metálicas durante todo o funcionamento da máquina, chamamos então que essa lubrificação ela é hidrodinâmica, onde o coeficiente de atrito é muito baixo, caindo para 0,002 a 0,04. Em algumas situações é importante que a máquina já comece a operar com uma lubrificação. Então, se tem uma lubrificação a partir de um bombeamento externo de fluido, fazendo com que haja separação dessas partes e a formação de um filme, de uma película de óleo capaz de separar essas partes da máquina, portanto, se tem uma lubrificação hidrostática, depende de um bombeamento externo do lubrificante. Os mancais de deslizamento, eles são construídos com alguns materiais específicos.
pode ser o mesmo material do eixo, da peça, mas é importante que se tenha materiais com menor coeficiente de atrito. O material com pouco coeficiente de atrito, com bastante resistência, é o babite. O babite é uma liga de chumbo e estanho, utilizado principalmente em motores de combustão interna, as bronzinas, requer boa lubrificação hidrodinâmica ou hidrostática e a temperatura de fusão ela é baixa. O bronze é uma liga baseada no cobre e estanho. Suportam cargas elevadas, suportam altas temperaturas e suporta a lubrificação de camada limite. O ferro fundido cinzento e o aço também podem ser utilizados como buchas em mancais. São materiais razoáveis para peças que têm a formação, eixo de aço, mancal de aço, ou eixo fundido, mancal fundido. Mas isso é para aplicações com baixas velocidades, necessitam de lubrificação. E no caso do aço, é importante que sejam superfícies endurecidas por algum tratamento térmico, por exemplo, a cementação. Existe a possibilidade de se utilizar nos mancais de deslizamento materiais sinterizados, que são materiais na forma de pó e necessitam de lubrificação. Por exemplo, aqui um bronze sinterizado. Há também a possibilidade de se utilizar materiais não metálicos, possibilitam o deslizamento a seco, ou seja, não precisam de lubrificação. O grafite é um exemplo, mas tem os termoplásticos, como o nylon, o acetol e o teflon. Eles apresentam baixíssimo coeficiente de atrito. Existe uma lubrificação, principalmente que acontece nos mancais de rolamento, que é a lubrificação elastodinâmica. Quando as superfícies em contato são não deformáveis, se torna mais difícil formar um filme de lubrificante completo, já que as superfícies não deformáveis tendem mais a expelir do que envolver o fluido. Mas a carga cria uma pequena área de contato a partir das deflexões elásticas das superfícies. Esta pequena área de contato pode ser a área de uma superfície plana, cujas dimensões permitem a formação de um filme de lubrificante hidrodinâmico se a velocidade de escorrimento relativa for suficientemente elevada. No engrenamento entre os dentes das engrenagens, há uma formação de uma lubrificação elastodinâmica. Uma pequena porção, uma pequena película de óleo separando os dentes das engrenagens durante o engrenamento. Então é muito interessante e é muito importante que essa formação dessa película aconteça. A possibilidade da lubrificação hidrostática, que refere-se ao fornecimento de fluxo de lubrificante, tipicamente óleo, a uma interface deslizante com uma pressão hidrostática elevada, ou seja, a partir de uma pressurização externa. Com a pressurização do fluido, as peças são separadas, formando um filme de óleo mesmo em baixa velocidade. No caso de máquinas tridimensionais de medição, onde se tem um guia e é exigido uma grande precisão, baixo coeficiente de atrito, a formação de uma película que separa as partes durante o deslizamento a partir de um bombeamento externo de um fluido, mas geralmente esse fluido é ar. Então, através de um colchão de ar aqui que se forma, essa máquina se movimenta sem contato entre as partes metálicas. Vamos entender o princípio da lubrificação hidrodinâmica em mancais. Por exemplo, temos aqui uma bucha e um eixo com uma certa folga. Essa folga ela é muito pequena, mas aqui uma folga maior foi utilizada para representar esse fenômeno. O eixo em azul está um pouco fora de centro da bucha, está colocado aqui, alojado, suspenso no fundo, da bucha. No momento em que o eixo começa a girar no sentido de rotação aqui indicado, que é o sentido de rotação nesse caso horário, ele começa a escalar a bucha, vai vindo para o lado. Nesse momento, o óleo lubrificante que está aqui já na parte interna dessa bucha e pelo movimento do eixo começa a ser empurrado, começa a ser forçado
a entrar aqui nesse vão, aonde ele entra e não tem saída. Portanto, a quantidade de óleo que é forçada nesse movimento acaba criando uma pressão aqui nessa região e empurra o eixo para o outro lado. Então o eixo assume uma nova posição de funcionamento. E essa nova posição de funcionamento vai gerar um efeito onde a entrada do fluido tem uma área maior e a saída do fluido com uma área menor. Nesse caso, como a área onde o fluido entra é maior do que a área onde o fluido precisa sair, gera um campo de pressão suficiente para separar as partes metálicas, manter o filme de óleo. Os mancais hidrodinâmicos são muito utilizados, por exemplo, nas usinas hidrelétricas para suportar todo o conjunto que pesa mais de 800 toneladas. Esses mancais são grandes, os mancais de escora ou de apoio axial, aqui ilustrados, né? Aqui tem a figura de um homem, são mancais enormes. Aqui também dá para ver, depois deles fechados eles são assim, mas são mancais hidrodinâmicos, onde com a rotação da própria máquina formam uma película muito fina de óleo, chega a ser no máximo 120 microns de espessura, e é capaz de separar as partes da máquina e ela girar com um coeficiente de atrito muito baixo. De tempo em tempo é necessário fazer a substituição dessas partes, desses mancais. Essas partes são chamadas de pads, elas são partes inclinadas, né, sem superfície inclinada, justamente para criar uma região de entrada de área maior para uma região de saída com uma área menor. E o fluido então é forçado a entrar nesse funil, e aí gera uma pressão suficiente para separar as partes. Mancal hidrodinâmico também podem ser construídos com uma lubrificação hidrostática ou um sistema de lubrificação capaz de separar o eixo do mancal. E nos rolamentos essa lubrificação é muito importante também, separando o elemento rolante da pista do rolamento. Aí nós temos a presença também da lubrificação elastodinâmica, uma pequena deformação localizada no ponto de contato permite formar uma área, uma superfície um pouco mais plana, e nessa superfície plana a gente deseja que aconteça aí uma lubrificação hidrodinâmica. Os mancais hidrodinâmicos também estão presentes nos motores a combustão, onde nós temos a lubrificação quase que total a partir do lubrificante que passa pelas partes móveis, né, através das galerias dos canais internos do bloco do motor. Esse lubrificante chega até as partes móveis, e nessas partes móveis, aqui tem o exemplo das bronzinas, né, tem uma superfície preparada que seria um mancal hidrodinâmico. Então, no momento que o veículo começa a operar, começa a formar uma película de óleo que é capaz de separar as partes do motor em movimento. Então é muito importante que se observe esse tipo de lubrificação e se atente ao seguinte: no início do movimento, quando a gente aciona o motor, a lubrificação não chegou em todas as partes ainda, e a lubrificação hidrodinâmica ainda não aconteceu, ainda há o contato de partes metálicas. Portanto, a gente não pode sair acelerando o carro em altas rotações, porque a lubrificação ainda não aconteceu, e aí vai provocar um desgaste acentuado nas partes metálicas. Então é importante você acionar o motor e esperar um pouquinho para que haja lubrificação total, o fluido chegue em todas as partes do motor, saia lá do reservatório na parte inferior do motor e seja lançado, ou jogado ou pressurizado, e que pelo movimento dos eixos seja possível a formação dessa película através da lubrificação hidrodinâmica. Se não acontecer a lubrificação hidrodinâmica, vai acontecer uma lubrificação mista, por exemplo, ou uma de contorno, que, como a gente viu anteriormente, há o contato entre as partes metálicas e isso ocasiona maior desgaste.